Olá, eu sou o Fabrício Passarelli e vim aqui fazer mais um vídeo em consideração às perseguições e até mesmo pessoas que me conheceram através dos vídeos anteriores que eu fiz e são pessoas que não me conhecem ainda e pessoas que me conhecem pelo que viram ali, e a visão geral dos membros que assistem os meus vídeos anteriores e chegam até a mim e falam alguma coisa, eles falam geralmente a mesma baboseira que eles aprendem na igreja, e aquilo que eles são instruídos a falar, realmente eles simplesmente repetem aquilo que eles estão sendo instruídos a falar para vocês, e para os outros membros, e para ex-membro, enfim. Eles dizem, você teve alguma mágoa? Não tive mágoa nenhuma. Eu tinha voltado da missão, era um missionário retornado, nunca quebrei um mandamento enquanto acreditava na igreja, o mandamento da igreja, né? Nunca quebrei nenhum daqueles mandamentos enquanto eu estava na igreja, acreditava na igreja. Era paparicado, porque todo missionário retornado é paparicado, tinha muita gente me agradando, conversando comigo, enfim. Eu descobri que a igreja era uma farsa ao ter acesso a técnicas de lavagem cerebral, a um curso que ensina a fazer lavagem cerebral. E isso eu vi e na hora identifiquei como padrão de compromisso, que são as técnicas que nós missionários aprendemos na missão para fazer com os pesquisadores. E nesse ponto que eu vi isso, eu comecei a abrir os olhos e pesquisar mais sobre a igreja e vi o que realmente não tinha como ser de Deus. Então, eu quero que o pessoal aí entenda que não foi por mágoa nem nada. Eu simplesmente descobri que a igreja era uma farsa e me retirei. Inclusive foi muito difícil, porque a maioria dos meus amigos eram da igreja e todo o meu círculo de amizades era da igreja. Então eu tive uma grande dificuldade de aceitar que isso era realmente uma mentira, pelo fato de todos os meus amigos e todo o meu círculo familiar ali, de amizade, era da igreja. Minha família não é da igreja, mas meu círculo que eu considerava família, que eu tinha, a segunda família, eram os membros da igreja. E foi muito difícil eu tomar essa decisão, porque eu soube que a igreja era falsa, descobri que era uma farsa, mas todos os meus amigos estavam lá. Então eu tive que sair da igreja, perder todos os amigos, começar a fazer amigos novamente, ter um outro círculo de amizades, porque o pessoal de lá já não gostava mais de mim. Infelizmente algumas pessoas são assim, não digo todos não, porque tenho muitos amigos que ainda são da igreja, gosto muito deles, inclusive, são de pessoas de caráter ótimo, porém muitos deles já me olhavam torto por saber que eu tinha saído da igreja. Então foi muito difícil para mim. Eu descobri que a igreja era uma farsa e depois eu tive que lidar com todo o que ia retornar para mim, eu me afastando da igreja, sendo que todo o meu círculo de convivência era da igreja. Enfim, agora, alguns dos motivos que me fizeram a sair dessa igreja. Vamos lá. Primeiro, isso que eu falei. As técnicas que os missionários aprendem na missão são técnicas de lavagem cerebral. Fazer com você a autossugestão que eu falo para muita gente e o pessoal não entende, porque ali está escrevendo, o pessoal não lê o que você está escrevendo e já está escrevendo junto com você e nem lê o que você escreve. Então eu espero que aqui pelo menos o pessoal possa entender o que é essa porcaria dessa autossugestão, esse calor no peito que você sente. Eu simplesmente chego para você e falo, olha, você agora não acredite no que eu te falei, vai, faz uma oração, ajoelha, veja bem. A técnica é o quê? Fale detalhes. Você vai até o seu quarto, ajoelha e pergunte a Deus se isso que eu te falei é verdade. Agora veja bem, ele está te sugerindo. Daí depois ele joga a manipulação para você acreditar. Daí ele pega e fala. Logo depois você está concentrado naquilo tudo, ele vai falar. E você vai sentir o Espírito Santo com um calor que sobe no peito. E isso vai te confirmar que tudo que eu falei é verdade. Autossugestão. Ele te sugestiona, você vai lá, faz e sente e acredita que aquilo é verdade. Aquilo não é Deus dando um calor no seu peito. É simplesmente uma manipulação com técnicas humanas que está sendo feita no seu cérebro, que quando você repetir aqueles passos com detalhes que ele te ensinou, você vai sentir aquilo. Claro, são técnicas de manipulação do cérebro. Estude sobre isso e você vai me dar razão.
Enfim, isso foi o ponto que me abriu o olho e fez eu prestar atenção nas coisas da igreja. Prestar atenção se tudo aquilo que eu estava vendo realmente era verdade. Então eu peguei e fui atrás e comecei a pesquisar até coisas mesmo minhas. Por exemplo, veja bem, minha bênção patriarcal. Eu estudei ela muito bem estudada. Veja que está tudo grifado. E depois eu vou tirar uma cópia disso daqui. Vou mandar para o blog Humor Ex-Mormon também, o qual eu estou fazendo vídeo para eles. E está aqui, olha. São tudo passagens da Bíblia e de Doutrina e Convênios e do livro de Mormon. Ele simplesmente lê o dia inteiro o patriarca as coisas da igreja e depois fala sobre a sua vida em cima das coisas da igreja. Ainda bem que eu estudei enquanto eu ainda acreditava, que deu para ver hoje em dia como são só repetições dos livros que a igreja acredita. E outras coisas, por exemplo, hoje esse ano estou me formando um publicitário. Então eu aprendi muito sobre marketing, muito sobre publicidade, e eu vejo que a igreja é simplesmente uma empresa muito marqueteira. Ela tem um marketing muito bom, ela é assessorada pelos melhores marqueteiros do mundo. Dá uma licencinha aqui para eu pegar um golinho do vinho para molhar a boca. Dá licença. Enfim, na história aí dos cristãos, Cristo tomava vinho, né? Então não dá nada eu tomar também. Então vamos lá. Enfim, são marqueteiros, infelizmente, são simplesmente marqueteiros. Vamos começar pelo que eu preparei aqui para mostrar para vocês. Vou guardar aqui o cidadão para eu poder falar com as mãos também, né? Uma das técnicas que eles te ensinam na missão, e são técnicas de neurolinguística também, né? Para você entrar na mente da pessoa. Então vamos falar um pouquinho com as mãos também, mas só que eu vou usar as mãos para mostrar algumas coisas que hoje eu vejo isso daqui, eu acho um absurdo, dá nojo. Mas na época eu achava legal. Alguns chamavam de GH. Mas vamos lá. Veja bem, aqui eu tenho papéis nas mãos, que eu achei hoje, inclusive, mexendo nas tralhas velhas que eu estava lá guardado em caixas. Veja bem, estatísticas da missão, de quando eu era missionário. Aqui nós temos as duplas batizadoras de homens. Inclusive, aqui, no papel que está na minha mão na hora aqui, um deles é Elder Mendenhall. Foi assistente junto comigo na missão, na parte do meio para o fim da minha missão, fui assistente a maior parte junto com Elder Mendenhall, que está aqui entre a lista das duplas batizadoras de homens da semana. E aqui está a dupla batizadora do mês de julho, Elder Everton e Elder Ebert. Elder Everton, inclusive daqui, de uma das estacas de perto de casa, eu vi ele várias vezes depois da missão. E tá aqui, ó, ele era dessa dupla aqui, que foi a batizadora do mês, ele e esse outro Elder. E estamos aqui vendo uma lista de elders, e quanto cada missionário, cada dupla de missionários batizou. Tá aqui, ó. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo aqui, ó, são 2 colunas de duplas de missionários da Missão Brasil-Manaus, quanto cada um batizou naquela semana. Daí vão tendo outros, né? Dupla de novo, as duplas batizadoras aqui. Tá aqui meu nome, inclusive eu tô aqui com Elder Tucker. Tava no Acre. Com Elder Tucker. O próximo aqui eu tava ainda com Elder Tucker. Depois eu vou escanear também essa aqui para mandar para vocês verem, tá? Aqui, Elder Passarelli e Elder Sheffer. Passamos por eu e Elder Sheffer quase fomos assassinados por um membro que não gostou muito que batizamos a ex-namorada dele. Era ex-membro, inclusive. Ele quase nos matou, fez uma emboscada pra gente, só que a gente conseguiu se livrar. Elder Sheffer, que é americano, passou por comigo, que foi... saímos ilesos. Mente forte, ainda bem. Então aqui essas coisas de duplas de batismo, e foi um dos temas que eu queria passar para vocês, né? Enfim, eu guardei tudo, ainda bem que eu achei. E isso daqui é uma das semanas, enfim, tem muitas semanas. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês também aqui, olha, veja, é uma empresa, realmente é uma empresa. Esses daqui foram os que sobraram. Aqui também quanto cada missionário da minha zona, quando eu era LZ, antes de ser assistente do presidente, quanto cada um batizou. E tinha que fazer isso semanalmente e mandar
para os assistentes. E os assistentes faziam aquele jornalzinho, né? Que depois eu fui para ser assistente e receber todas essas papeladas de todas as duplas semanalmente. Enfim, aqui tem cada batismo de cada pessoa, é uma empresa. Aqui tem todos os meus planejamentos numerados, muitos planejamentos, cada semana onde eu estava, eu tenho tudo aqui. Aqui é uma estratégia de marketing que foi muito valorizada pelo presidente na época, e ela foi do Helder Menossi, também um dos companheiros que estão ali, foi meu companheiro em Manacapuru, e mais um marketing, né? Então, inclusive, nós tínhamos que reter membros, a gente batizava e os membros saíam. Então, qual foi a ideia do Menossi? Inclusive, Menossi, você deve estar na área de comunicação, porque você era muito bom nisso. Veja bem, ele fez não sei se ele fez ou se ele pegou de algum outro missionário, mas ele que apresentou a ideia. Está aqui, era para as pessoas lerem o livro de Mormon, e o livro de Mormon já é uma lavagem cerebral. Eu, inclusive, fui indicado para ler o livro de Mormon por um amigo e caí naquela autossugestão que tem em Moroni, no livro de Mormon, em uma das passagens. Inclusive, esse livro é ridicularizado por estudiosos das regiões, inclusive até foi uma doutora, fez uma entrevista para um dos amigos do Moreis Mormon e ridicularizou, falou que nunca existiu aqueles metais que falaram que tinha no livro de Mormon, aqueles animais com nomes estranhos. Bom, enfim, nós tínhamos que fazer as pessoas acreditarem no livro de Mormon, porque elas acreditando no livro de Mormon, elas iam acreditar que a única igreja verdadeira era aquela igreja Mormon, porque é a única igreja que usa esse livro. Então nós tínhamos que fixar na mente da pessoa, depois que ela foi batizada, para que ela lesse o livro de Mormon. Então ele fez aqui algumas pedrinhas, e é como se fosse um caminho. Então as pessoas, cada um é um capítulo do livro, e a pessoa vai lendo, e depois a pessoa vai pintando esses quadradinhos. E depois a gente ia fazendo as visitas de retenção, e íamos perguntando sobre as partes pintadas. Então, se a pessoa só mentiu e pintou e não leu nada, a gente falava, então você não prestou muita atenção, então lê de novo na semana que vem, a gente vem e continua. Então, era uma técnica muito boa, que era usada por todos os missionários que tinham ideias boas, o presidente ia lá e abraçava, porque sabia que ia valer a pena, e nós fazíamos essas coisas, né? Simplesmente técnicas. Então isso começou a me levar a pensar, poxa, tanta técnica, será que isso é de Deus? Isso foi a porta de abertura para minha libertação, na verdade. Porque em meio a tantas técnicas, eu pensei, se eles usam tantas técnicas, então não pode ter Deus. Porque Deus, se ele é soberano, ele não precisa usar técnicas que, quando eu as descobri, foi me falado que eram técnicas covardes de se usar com o ser humano. Porque são técnicas, por exemplo, eu vou explicar para vocês. Você abaixa a entonação de voz, você aumenta a entonação de voz, dependendo da parte da palestra que você está dando. E isso faz com que a pessoa tenha sentimentos, aquele famoso calor no peito que você falou na palestra principal, lá no comecinho. Então esse calor no peito, você vai fazer ela sentindo várias vezes para fingir que aquilo é uma verdade. Mas na verdade, você pode estar ensinando para ela que elefante voa e vai dar na mesma. Se você usar as técnicas certas, da forma certa, você vai fazer com que ela acredite que Deus é um elefante que voa. E pronto. Enfim, eu mostrei bastante coisa aqui para vocês. Inclusive, gostaria muito que até os elders que fizeram missão comigo vissem esse vídeo e lembrassem de como eu era, de como eu sempre fui fiel àquilo que eu acreditei. E eu gostaria que as pessoas que não me conhecem parassem de falar besteira. Por exemplo, foi mágoa que ele teve na igreja? Não foi. Não adianta, você só repete aquilo que as pessoas da igreja falam, os líderes falam, e é uma comunidade fechada ali que eles usam tudo para te manter dentro. Então, uma coisa que você deve pensar para ver se realmente é uma verdade ou não. Não pense só naquilo que você sentiu, porque o que você sentiu, com técnicas de neurolinguística,
é fácil forjar qualquer sensação em você. Inclusive, essas técnicas é quase uma hipnose lúcida. Então você tem que prestar atenção que existem técnicas, você não conhece, porque se você conhecesse, você ia me dar razão. Procure estudar sobre esses tipos de técnicas e depois você analise tudo o que está naquela religião. E até mesmo no cristianismo. Eu li a Bíblia 7 vezes e deixei de ser cristão. Eu li a Bíblia, ainda bem, eu li, sabia o que eu precisava procurar e fui procurando. E são absurdos que tem lá. E procure também saber sobre Horus, sobre Dionísios, sobre inclusive vários outros deuses da antiga mitologia indiana, inclusive. Não lembro agora qual que é a entidade indiana que tem a mesma história de Cristo e foram muito antes de Cristo. Eles existiram muitos e muitos anos antes de Cristo. Inclusive Horus existiu, se eu não me engano, 3.000 anos antes de Cristo e teve a mesma história de Cristo. Nasceu de uma virgem, ressuscitou. Muitos são... No meu perfil, pelo menos, tem 6 lá. 6 personagens com a mesma história. E Cristo foi o último deles. Então, será que não é plágio? Você já pensou, só imaginou se isso pode ser verdade? Porque uma das coisas que a manipulação da religião faz com você é o seguinte. Ele te põe na cabeça que se você duvidar, você já está no inferno. Pensa, como Deus vai ficar feliz se você é um bonequinho que acredita na primeira coisa que você vê, uma coisa que te dá um sentimentozinho bom. Música melosa te faz chorar. Não se engane pela emoção. A música melosa, se for em inglês, pode estar falando de putaria, de orgia, das coisas que você menos gosta na sua vida, de assassinato, e você chora. Acorda. A melodia faz tudo, pode ser uma letra horrível, se fosse de Deus, Deus estivesse interferindo, uma melodia terrível com uma letra pesada, não iria te dar o sentimento que dizem que é o Espírito Santo, mas na verdade é simplesmente um sentimento que traz de acordo com as emoções que você faz a pessoa passar. Uma música, uma forma de falar um pouco mais calma numa certa parte da palestra, ou uma parte mais com respeito, com poder para te convencer e te intimidar, são tudo técnicas para te fazer acreditar naquilo que eles querem. Não importa o que seja, o que importa é o propósito deles. Te fazer acreditar naquilo e pronto, e te fazer um escravo deles. Então passem a pensar, poxa, peraí, o que a igreja sempre fala quando um ex-membro ou alguém de outra igreja diz sobre Joseph Smith, que ele era um sem vergonha, um putanheiro que casou com menores de idade, o que todo membro da igreja fala? Não, ele casou com menores de idade e também com pessoas, com viúvas, que era para ajudá-las, afinal a igreja era perseguida e muitos homens morriam e aquelas crianças ficavam sozinhas e as viúvas também. Deixem de ser hipócritas. Como vocês podem falar que ele não adotava, ele casava com crianças menores de idade? E isso, se vocês procurarem nos registros da igreja, os casamentos de Joseph Smith, você vai comprovar isso pela data de nascimento e de casamento. Então ele casava com menores de idade e não as adotava. Veja, para pensar. Por que ele não as adotava se era para proteger? Por que ele casava? Se ele casava, era porque ele queria relações sexuais. Porque via as menininhas novinhas e queria tê-las. Então não se engane. Não se engane pelo que os líderes fazem você acreditar e você falar como um robô. Pensa, depois fala. Escuta, depois pensa. Então vocês que ficam aí, nem me conhecem, só me conhecem pelos vídeos anteriores e já começam a julgar, primeiro leia, depois pense e depois fale. Ou melhor, quando você vê esse vídeo, isso é na parte de quando vocês leem o que eu escrevo. Agora, na parte de quando vocês forem ver esse vídeo, primeiro veja, depois pense no que vocês escutaram hoje e depois julguem por vocês mesmos.
Pensaram que eu ia fazer igual a manipulação da igreja, né? Lê, pensa e ora. Não. Isso é manipulação. Eu te ensino, depois eu te dou uma diretriz a seguir e depois falo que você vai ter um tipo de sentimento para confirmar o que eu estou te falando. Não. Veja, ouça, pense. Depois você vai e fala sobre o que eu falei aqui. Comenta. Faz o seu comentário, que para mim é importante, porque a minha busca é pela verdade. E o meu repúdio é pela mentira e por enganadores, como Joseph Smith, Brigham Young e os que os sucederam. Depois disso, até pode ser que as pessoas foram enganadas. Eu duvido, mas pode ser. Mas esses primeiros eu sei que foram com muito más intenções, muita má intenção, que foi fundada essa igreja. Me desculpe, mas eu não estaria falando aqui se não fosse o que eu descobri por através de pesquisas. Então, se você quer acreditar, você acredita. Se você não quer acreditar, é um direito seu. Continue na sua religião. Só que não se deixe enganar por pessoas que falam que você não deve ver coisas contra aquelas que eles estão pregando. Porque se eles falam isso, já é porque eles sabem que se você vê, você vai descobrir alguma coisa. Então eu digo para que você pesquise tudo o que eu falei. Tudo. E se eu falei alguma coisa que não é verdade, posta aí embaixo aí, ó, como comentário, manda para mim, que se eu falei alguma besteira, eu vou me retratar e me desculpar aqui para todo mundo. Mas pesquise. Não vem falando besteira sem pesquisar, porque eu nem vou dar atenção, tá? Um abraço para todo mundo, e o que eu falo aqui não é para prejudicar nada nem ninguém. É para livrar todas as pessoas da mentira. Então, se vocês sabem da verdade mais do que eu, me ensina. Valeu!